Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Tainara Silva e hoje a aula será sobre a cadeia alimentar. Bem, a cadeia alimentar é a forma com que os seres vivos, eles adquirem a energia. A energia primária é a energia solar. Então, a cadeia alimentar, ela mostra a relação entre a alimentação entre os organismos existentes. Quais são as ordens, os ciclos, né? Existem os ciclos. E primeiro se inicia com os produtores. Os produtores, eles pegam a energia solar e transformam ela em sua própria energia. Então, eles são autotróficos. Ou seja, autotróficos são os produtores, plantas, vegetais. Então, eles produzem a sua própria energia, né, o seu próprio alimento, digamos assim. Ele não necessita de se alimentar de outro ser vivo para tirar a energia. Ele alimenta-se, né, da energia solar. Então, logo após os produtores, a sequência é produtor, que são plantas, vegetais. Então, logo após ele vem o consumidor primário. Ou seja, ele vai se alimentar, né, do produtor para tirar ali energia, né, para sobreviver, para ele respirar, entre outras coisas. Então, o consumidor primário, ele se alimenta do produtor. Então, quem se alimenta do consumidor primário? O consumidor secundário. O consumidor secundário se alimenta do consumidor primário e ele tira ali também energia para a sua sobrevivência. E aí, quem se alimenta do secundário, tia Thay, professora Thay? O consumidor terciário. E assim por diante. Geralmente, esse ciclo não dura até mais que o consumidor, diga assim, consumidores, porque se for subindo ainda mais de ciclo, vai tendo menos energia, né? Então, a energia primária se dá do produtor, que tira da energia solar, e eles são autotróficos, ou seja, eles produzem a sua própria energia. Ele não necessita de se alimentar de outro ser vivo para retirar a energia. Já os heterotróficos são os consumidores. Então, o consumidor primário e assim por diante, secundário, terciário, eles precisam se alimentar de outro ser vivo para a sobrevivência, para retirar a energia daquele ser vivo. Então, eles são heterotróficos. Tá? Então, a cadeia alimentar, ela segue uma sequência. E quando faz uma extinção, a eliminação de alguma espécie, toda essa sequência, toda essa organização do ecossistema entra em colapso. Por isso, é necessário a preservação das espécies, sendo elas quais são, porque a espécie, ela precisa consumir determinado ser vivo, né? E quando ocorre a extinção, então bagunça aí essa cadeia alimentar. Ocorrendo assim, por exemplo, a rã se alimenta de mosca. A rã vai ser extinta naquele local, então haverá muito mosca, porque a rã, que é o predador da mosca, foi eliminada, foi extinta. Então precisa-se dessa ordem ser mantida, não pode eliminar os animais, porque precisam dessa ordem dos organismos, né, dos predadores dos organismos. Certo, professora. Entendi que existem animais que se alimentam de outros animais e que a planta se alimenta da energia solar. Ela não necessita de se alimentar de outro ser vivo. E então, qual é a questão? Mostra para mim um exemplo de cadeia alimentar. Aqui em cima está escrito, olha, primeiro, o capim. O capim é um produtor, né? Um vegetal, é uma planta e ele se alimenta da energia solar. Ele não se alimenta de outro ser vivo. O capim, então, é o produtor. Logo após o capim vem o gafanhoto. Por quê? Porque o gafanhoto é o consumidor primário. Ele se alimenta do capim, né? Então, tira a energia do capim. Logo após o gafanhoto vem o sapo. O sapo se torna, então, o consumidor secundário. Por quê? Porque o sapo, ele se alimenta do consumidor primário, que é o gafanhoto, que, consecutivamente, ele se alimenta de quem? Do produtor, que é o capim. Então, olha aí em cima. Depois, o consumidor o quê? Terciário, porque ele vai se alimentar a terceira vez. Ó. Primeiro vem o gafanhoto, segundo, o sapo e terceiro, a cobra. Então, a cobra se alimenta do sapo para retirar a energia e assim sobreviver. Este é um exemplo, né, de uma cadeia alimentar, né, de uma sequência alimentar. Né? Então, o consumidor, ele precisa estar dentro da cadeia conforme o que ele alimenta. Então, a vaca é o consumidor primário, porque ele se alimenta de capim. E quando nós nos alimentamos da vaca, nós nos tornamos consumidor secundário, porque nós
alimentamos da carne bovina e a vaca, ela se alimentou de quem? Do capim. Então, sempre tem essa ordem. Sempre a gente tem que olhar se aquele animal que está se alimentando de outro animal, né, ele se alimentou de um animal ou de um produtor, para a gente classificar qual é a sua colocação. O último e não menos importante são os decompositores. Isto mesmo, os decompositores, eles estão em todos os níveis tróficos. Todos os organismos, os seres vivos, eles se decompõem. Então, ele está, quando ele morre, e ele está sobre a terra, onde tem as bactérias e fungos, ele se decompõe, a bactéria e o fungo se alimenta dele. Assim como o consumidor primário, secundário, terciário, nós, né, todos os animais, todos os seres estão ligados aos seres decompositores, porque eles vão realizar a decomposição ali daquele organismo. Então, eles são as bactérias e fungos. Está ligado entre todos os níveis tróficos. Então, todos os animais, todos os consumidores, produtores, eles vão chegar até os decompositores. Vamos recapitular. Os produtores são plantas, algas, né? São esses organismos, esses seres vivos que eles são os produtores que se alimentam da energia solar. E eles são autotróficos, né? Eles não se alimentam de outro ser vivo. Depois vem os heterotróficos, que são seres vivos consumidores. Consumidores primários, secundários e assim por diante. E o que está em todos os níveis tróficos? Isto mesmo, os decompositores. Eles estão em todos os níveis tróficos. Até a próxima aula. Tchau, tchau! Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Irei fazer uma pergunta sobre a cadeia alimentar. Olha essa sequência: planta, veado e leão. Qual desses animais é o consumidor secundário? Seria as bactérias, o veado, as plantas ou o leão? Isto mesmo, o veado, pois o veado se alimenta da planta, que é o consumidor primário,